Olá, bem-vindo a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Tempos conturbados, né? Bem, isso faz parte do cenário? E qual será o tema de hoje? É este daí, Martin. Vamos falar a respeito da proposta dominical, que pode acontecer muito antes do que imaginamos. Com certeza, tem coisas muito interessantes acontecendo, especialmente nessa imagem aí. Bem, se analisarmos a imagem, veremos o relógio do Apocalipse chegando à meia-noite. Temos ali a mudança climática. Vejamos para onde isso vai nos levar. Parece que o programa de hoje promete, hein? Deixa eu corrigir uma coisa, Martin. Essa chamada crise climática. E parece que as mudanças na legislação estão mais próximas do que imaginamos. Vamos começar com uma oração. Querido Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Pedimos, por favor, a tua iluminação e o Espírito Santo sobre nós, para que possamos entregar a mensagem para os nossos queridos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, Martin, o que é a proposta dominical, hein? Mas antes de começarmos com a proposta dominical, vamos dar uma olhada no conceito da verdade presente. O que é a verdade presente? E por que existe alguma coisa chamada assim? 2 Pedro capítulo 1, verso 12 diz assim: Portanto, eu não cometerei a negligência de deixar de vos lembrar dessas coisas, apesar de vocês já a saberem, para que se estabeleçam na verdade presente. A verdade presente não é uma nova verdade, mas sim o desenrolar de uma antiga verdade. Então, se você lê nas Escrituras, tudo já está lá. Ao que Pedro estava se referindo, hein? O que era a verdade presente naquele tempo? Era de que Jesus era o Messias? Isto, por acaso, havia sido previsto pelas profecias? Sim. Se Israel tivesse feito um estudo diligente das Escrituras, eles teriam reconhecido a vinda do Messias? Sem dúvida alguma. Eles a reconheceram? Não. E estava profetizado nas Escrituras justamente para eles reconhecerem. Muito bem. Mas eles não reconheceram. Mas alguns reconheceram a chegada do Messias. Sim. E para estes, aquilo era a verdade presente, que havia sido prevista, que era bíblica e havia se tornado realidade. Portanto, é muito importante sabermos o que é a verdade presente, ou melhor, qual profecia feita no passado está se desenvolvendo hoje. É verdade, e isso tem sinais. É a mesma coisa quando eles estavam aguardando pelo Messias, havia sinais da vinda dele, que precederiam o evento. Mas e se a verdade estiver soterrada por lama e entulho e acabar sendo coberta? Ora, isso não a faz deixar de ser verdade. Mas quando ela for desenterrada, e obviamente o diabo não quer que ela seja desenterrada, será que ele pode cobri-la de lixo de novo? É claro que sim. Então, digamos, por exemplo, a justificação pela fé. A justificação pela fé é naturalmente algo ensinado pelas Escrituras. Paulo escreveu muito sobre ela. Era a maior preocupação dele. Este é o tema central do livro de Romanos, não é? O relacionamento entre a lei e a graça, como falamos já no outro dia. Isso é verdade. E quando o mundo vem e joga um monte de lixo em cima dela e a soterra, o diabo espera que ela fique lá mesmo, soterrada pelo entulho. Mas aí nasce no mundo um Martinho Lutero da vida e começa a cavar aquela verdade. O mundo não tinha problema com ele até ele descobrir a verdade presente. Portanto, a doutrina da justificação pela fé na época de Lutero era a verdade presente para o tempo dele, apesar de que, como já falamos, é algo que nunca deixou de ser verdade, mas que teve que ser resgatada no tempo de Lutero. E ela levou a um racha entre o protestantismo e o catolicismo. Mas aí passou-se o tempo e, mais uma vez, essa preciosa verdade tem sido soterrada mais uma vez por acordos ecumênicos.
Seria necessário, então, cavá-la novamente para que seja conhecida? Com certeza? Mas é uma verdade antiga, não é? Mas ela tornou-se uma verdade presente. Essa é a questão com a verdade. Até mesmo lá em Gênesis, no começo da verdade. A verdade é a verdade, ela permanece para sempre. Ela nunca envelhece. Ela nunca deixa de valer. Agora, digamos o sábado. Seria o sábado uma verdade presente? Certamente, mas tem sido uma verdade já há muito tempo. Algumas pessoas acham que o sábado é uma doutrina de 2.600 anos. Mas a verdade é que é desde a criação, não é? Então ela tem 6.000 anos, mais ou menos. Com uma margem de erro de alguns meses. Então existem muitas preciosas verdades na palavra de Deus. Vamos ler um pedaço do Espírito de Profecia? Mas é a verdade presente que o rebanho precisa agora. De novo, não se trata de uma verdade nova, mas de uma verdade antiga no tempo presente. É necessário lavá-la, tirar-lhe a sujeira para que o ouro apareça. É uma verdade antiga, mas que deve ser exaltada agora, no presente. Eu vi o perigo de os mensageiros acabarem se desviando de pontos importantes da verdade presente para demorarem-se em assuntos que não são calculados para unir o rebanho e santificar a alma. Satanás se valerá de cada possível vantagem para ferir a causa de Deus. Se você está falando a cristãos, você precisa gastar um tempão explicando que Jesus é o Salvador? Não. Eles já deviam saber disso. Exato. Será que a gente tem que falar o tempo todo para os cristãos que Deus é amor? Não. Não, eles já deviam saber disso. É muito gostoso ouvir que Jesus nos ama, eu sei. Afinal, a Bíblia é clara a respeito disso. Pois é, leia a Bíblia. E aí você vai internalizar isso e vai ficar cada vez mais versado naquele assunto. Temos que ter um relacionamento com Deus. Então você tem um relacionamento com Jesus e você sabe que ele se preocupa com você e que te ama, que ele quer perdoar você. Mas existe uma condição chamada de arrependimento. Ok? Agora, se o arrependimento não é mais necessário, então se pode fazer qualquer coisa. Nesse caso, o arrependimento não se torna verdade presente? Porque o mundo já esqueceu dessa doutrina também. Muitos nunca ouviram. Como você disse antes, jogaram um lixo em cima dessa verdade e temos que resgatá-la? E se você vir o perigo se aproximando e conhece alguém que não está se apegando à verdade presente? Então, se torna a verdade presente se você quer alertar aquela pessoa que tem um tsunami chegando. Sim, exato. É por isso que é tão importante que discutamos sobre a verdade presente. E, de novo, será que isso é rejeitar uma verdade antiga? Não, pelo contrário, você está a elevando. Isso sim. Exato. Ou colocando-a em seu devido lugar. Existem poucos, até mesmo entre aqueles que alegam crer nela, que compreendem a terceira mensagem angélica, mesmo ela sendo a mensagem para este tempo. Ela é a verdade presente. Nós fizemos toda uma série sobre as 3 mensagens angélicas, e nós fizemos isso porque é a verdade presente. E porque ela é essencial? Porque se você não abraça essa verdade, que é uma antiga verdade, você será achado em falta no julgamento. Sendo assim, não é uma questão de amor apresentar a verdade presente? Ou será que o amor é deixar as pessoas sem saber dessa mensagem? É claro que não. Se você se preocupa com alguém, você vai proclamar essa verdade. Então a trombeta da verdade presente deve ser soada. Isso não vai naturalmente irritar aqueles que a soterraram? Muito. Muito mesmo. Quão poucos levam essa mensagem adiante, apresentando-a em seu verdadeiro poder? Muitos a apresentam de maneira fraca. O fechamento da obra da terceira mensagem angélica será agraciado com poder que enviará os raios do sol da justiça a todos os becos da vida, e decisões serão feitas por Deus como o supremo governador.
Esta lei será vista como a regra de seu governo. Martin, diga se não é verdade. Não é um fato que as igrejas têm negado a lei e a colocada na lata de lixo da história? Sim, a lei e todos os outros requerimentos de Deus, as igrejas pegam tudo isso e cobrem de entulho. Por acaso uma pessoa que ame a lei de Deus pode ser enganada? Não, Não é a Bíblia que diz a tua lei é a verdade? Por acaso a lei tornou-se mentira de repente? não, claro que não. Mas se esta lei foi soterrada por um monte de entulho, você não tem que resgatá-la, limpá-la e apresentá-la como verdade presente? Exatamente. Ela não é parte da terceira mensagem angélica? Muito bem. Então, Martin, a verdade presente deve ser pregada, porque a salvação depende dela. O que não significa que não acreditemos nas outras verdades, porque sem as outras verdades, a verdade não é a verdade. Existem vários elementos da verdade. A mensagem do Evangelho para este tempo está compreendida na terceira mensagem angélica, uma vez que esta abarca a primeira e segunda mensagens angélicas, que devem ser proclamadas por toda parte, uma vez que ela é a verdade presente. Muito bem. Então, a verdade presente não é apenas a terceira mensagem angélica. Isto porque esta mensagem também abarca a primeira e a segunda. Nós fizemos uma série inteira sobre isso, nós não vamos repetir esse assunto. Mas, Martin, por que estamos falando de novo sobre isso? É para mostrar que não se trata de uma conjectura, é algo que está acontecendo agora. Está, a gente sempre fala sobre isso. Quantas vezes já não ouvimos das pessoas: "Ah, vocês só falam da mesma coisa." Ora, mas fazemos isso porque é a verdade presente. Mas parece que as pessoas não entendem. Às vezes você tem que repetir a mesma coisa até que finalmente entre na cabeça das pessoas. Ora, a mídia não faz isso com as mentiras? Satanás coloca mentiras na TV até que todo mundo acredite nelas. Ora, por que não podemos fazer a mesma coisa com a verdade? Pois é, veja essa besteira aí de mudança climática. Por acaso ouvimos sobre mudança climática apenas uma vez na nossa vida? Não, eles vão repetir e repetir e repetir até que todo mundo acredite. E faremos a mesma coisa com a verdade. Faremos a mesma coisa com a verdade. Muito bem. Martin, temos novidades sobre a imigração americana. Agora veja, todos esses assuntos estão conectados. Sim, sim. É como sempre dizemos aqui. É por isso que falamos sobre essas coisas. E eu já falei isso aqui antes. Nós não somos agência de notícias. Ainda assim, falamos sobre algumas delas que acontecem no noticiário para contextualizar as profecias. Isso, para ver como o cenário profético se encaixa nessas notícias. Eles querem levar as pessoas a um certo ponto no qual irão implementar alguma coisa considerada inconstitucional, mas que seja de acordo com os interesses da besta, para que a autoridade desta seja aceita por todo o planeta Terra. É isso que ele quer. E é para isso que estamos caminhando. Porque a besta tem um chefe, que é o dragão. E o dragão odeia Jesus Cristo, porque o dragão é o demônio. E o que o diabo mais odeia em Jesus Cristo? A autoridade dele. Exatamente. E ele também persegue o remanescente da igreja. E é claro que ele os odeia, porque estes guardam os mandamentos de Deus, não é? E o diabo odeia esses mandamentos. A lei de Satanás é: faça o que você quiser. Não se submetam à autoridade de Deus. É isso que ele quer. Ele está levantando o seu nariz diante do Criador do universo. Ele é um usurpador. Então temos um problema aqui. O diabo quer ser autoridade do mundo. Só que, para isso, ele tem que quebrar certas normas e padrões para, talvez, chegar a um ponto em que haja uma divisão na população, para que uns fiquem do lado dele e outros não. E, para isso, ele é capaz até mesmo de fazer guerras. Guerras civis, inclusive. Ele fará tudo para conseguir seu objetivo.
Nós falamos sobre isso outro dia. O que me faz lembrar daquilo que está escrito no Espírito de Profecia, que diz que Satanás tem um sorriso sombrio em sua face por contemplar toda essa destruição e sofrimento. Ele acha tudo isso maravilhoso. Mas vamos avançar no assunto. O mandato judicial na segunda-feira preparou o caminho para que o governo federal removesse o arame farpado, mas o Texas colocou ainda mais. Alguns então pediram que o governo federal tomasse o controle da guarda do Texas. Eu gostaria de lembrar a todos que as circunstâncias sob as quais o governo federal pode mobilizar a Guarda Nacional dos Estados são delineadas pela lei. Acho que eu não preciso dizer mais nada. Mas eu não vou falar sobre nenhuma especulação, sobre nenhuma atitude que o presidente pode vir a tomar agora. O governador Greg Abbott disse na sexta-feira que o Texas está preparado para qualquer conflito entre o estado e as autoridades do governo. O governador do Texas, Greg Abbott, escreveu uma carta não simplesmente para a administração, mas também para o mundo, dizendo que o estado do Texas tem autoridade sobre a Constituição de se proteger, e que essa autoridade é a lei suprema daquele lugar, suplantando até mesmo qualquer estatuto federal. E então, rapidamente, mais 25 outros estados com governadores da direita assinaram uma carta em apoio ao Texas e seu direito constitucional de se defender neste país. Entre esses estados estão Ohio, Flórida, Utah, Nevada e muitos outros. Depois disso, o governo federal respondeu ameaçando esses estados, especialmente Texas, dando um prazo de 24 horas para permitir que a polícia de fronteira reabrisse a fronteira e removesse o arame farpado. Obviamente, há um conflito aí. O que acontece agora? Você consegue imaginar um cenário no qual você coloca funcionários públicos do estado armados ao invés da Guarda Nacional do Texas? Nós temos sim funcionários públicos armados ali na fronteira, neste exato minuto em que falamos. É o Departamento de Segurança Pública do Texas, assim como outros oficiais, e também a Guarda Nacional de outros estados. E você pode ter certeza de que haverá mais guardas nacionais de outros estados e mais policiais armados vindos de outros estados. Nós fomos invadidos. Nós exigimos apoio do presidente para proteger o nosso estado. E eles se recusaram a fazê-lo por 8 vezes. Eu então decidi declarar que o meu estado está sendo invadido debaixo do artigo 1, seção 10 da Constituição, para assegurar que o Texas seja capaz de utilizar cada ferramenta de nosso arsenal para defender o nosso estado. Dos vários estados de direita que apoiaram a sua carta, quantos você acha que enviariam suas guardas nacionais para ajudá-lo? Eu ficaria desapontado se a maioria ou todos eles não nos ajudassem. Eles sabem que essa é uma luta pelo futuro da América. Eu creio que todos os estados estarão unidos até dezembro. Eu também acredito, no entanto, que isso tudo chegará a um fim no dia 20 de janeiro do próximo ano. Porque eu acredito que o presidente que será eleito colocará em prática as leis de imigração que existem em nosso país, e não apenas no Texas. Nossa nação precisa disso. Portanto, Martin, este é um assunto paralelo que está acontecendo, não é? Sim, sim. É como se algo estivesse cozinhando. Isso está levando a um lugar. Aí estão pessoas e, eventualmente, estados inteiros que estão ficando desiludidos com a direção que o governo federal está tomando. Agora, será que é apenas uma questão de fronteiras? Ou, na verdade, se trata de um confronto entre esquerda e direita? Exato. Também não é uma questão que tem a ver com a divisão entre igreja e Estado? Sim, Não é uma questão de declínio moral? claro. Muito bem. Portanto, basicamente, este é um dos assuntos que foi permitido, digamos assim, que ficasse popular. Pois é, eles estão utilizando esse assunto Exatamente. para trazer também outros assuntos à tona que já estão sendo agitados em outros estados também. Você acha que a intenção deles não é varrer a agenda liberal do mapa e implementar uma agenda mais conservadora? Não apenas para o bem do povo, mas para o bem da moralidade, de se voltar a algo que tenha mais raiz espiritual, digamos assim? Sim, sem dúvida. Esse é o discurso deles. É voltar às raízes, voltar ao espírito dos pioneiros cristãos. Muito bem, então seria esta então uma distração?
De Satanás. Sim, dele. Para manter os seus olhos ocupados, de forma que, eventualmente, você escolha um lado ao invés do outro. E você o faça por estar farto daquela situação. Isso faria com que você escolhesse um lado ao invés do outro. E veja, como mencionamos antes, algumas das pessoas envolvidas nisso podem não ter consciência da agenda satânica. Eu acho que não sabem. Se não conhecem a verdade presente, elas são incapazes de entender o jogo. É por isso que este é um assunto tão importante. A verdade presente que estamos trazendo agora é aquela que eles não veem. Eles não veem ainda. Eles acham que estão fazendo isso por Deus e são sinceros em sua crença. Mas infelizmente, no futuro elas terão que fazer uma escolha. Terão que fazer uma escolha. Se você voltar na história e considerar as leis que foram criadas para lidar-se com doenças que surgiram recentemente, ao considerarmos todas as leis que ela criou, vemos que elas têm um objetivo. É a ferramenta da besta. Então, era uma distração para prover o ímpeto para introduzir coisas que serão úteis à besta num futuro próximo. É assim que funciona a verdade presente. Você tem que olhar debaixo do entulho para enxergar a agenda. Do contrário, você só vê o entulho. E esse é o problema, porque aí você se posiciona no lado errado e fica bravo com as pessoas erradas. Muito bem, então hoje existe uma crise migratória nos Estados Unidos da América e há uma outra crise também lá na Europa. E essas crises têm que ver, muitas vezes, com as mesmas questões. Agendas liberais, agendas climáticas. Veja, a agenda climática, que é uma agenda criada para chegar a um certo objetivo, que ataca a verdade presente, tem dentro de suas implicações legais e também financeiras que mexem no seu bolso. Então, se a coisa chegar num ponto que você não pode mais nem respirar, porque você está exalando CO2, torna-se uma questão de vida ou morte. Só falta eles colocarem um medidor de carbono na sua boca para medir a sua respiração, para que você respire só um determinado número de vezes. Digamos, por exemplo, e vamos falar sobre isso logo, mas, por exemplo, eles querem que você seja totalmente dependente deles. E eles querem utilizar algo como ferramenta para deixá-lo dependente. Por exemplo, e se eles disserem: não queremos que vocês cultivem seu próprio alimento, porque aí você não dependerá mais de nós. Eles não diriam tal coisa. Eles simplesmente diriam que cultivar o seu próprio alimento é ruim para o resto das pessoas. Exatamente, Martin. Mas e se disserem: isso daí não tem a menor lógica? Como assim? Então eles dizem: e nós vamos ver isso logo logo. Eles dirão que o gás carbônico aumenta mais se você cultivar seu próprio repolho do que se alguém cultiva para você. E aí as pessoas dizem: ah, então tá bom. Isso é burrice, mas enfim, deixa pra lá. Vou parar por aqui. Sim, isso é verdade. Mas a coisa triste é que as pessoas aceitam isso como verdade. Pois é. Mas ainda assim não existe agitação e raiva envolvida nesse processo, seja na questão da agricultura ou na questão das fronteiras. Há agitação em toda parte. Não existe um descontentamento com o estado atual de coisas, com a maneira como o governo lida com certas questões. Claro, isso não seria uma estratégia para forçar alguma outra coisa? Sim, é a ordem a partir do caos. Ordo ab cao. É assim que eles operam. Antes que eu esqueça, eu não coloquei aí, mas, como sempre, o teatro jesuíta está preparando todo mundo para isso daí. Inclusive para uma guerra civil. Antes de chegarmos nessa questão, eu me lembro de um filme que saiu em 97. Era um filme de comédia, cujo nome era A Segunda Guerra Civil. E as coisas que aconteciam no filme são exatamente o que estamos vendo hoje. É como uma estratégia daquilo que está acontecendo. Esse é o teatro jesuíta em sua melhor forma. Como sempre. Toda hora que tem algo desse tipo acontecendo, você vê que a mídia já tinha preparado aquele assunto. É verdade. Então, qualquer revolução na história, desde a reforma protestante,
Qualquer uma daquelas revoluções, se você pesquisar bem, você verá os jesuítas por trás. Não resta dúvida de que o mesmo acontece hoje. Muito bem, então vamos dar uma olhada em algumas agitações que estão ocorrendo na Europa com os fazendeiros. Protestos de fazendeiros bloqueiam as rodovias de toda a França. Bloqueio na cidade de Paris por tempo indeterminado. Estrume de vaca está sendo colocado dentro de um McDonald's na região de Paris. Mais estrume. Para todo lugar que você olha, você vê fazendeiros de pequeno e médio porte sendo engolidos por essas mega fazendas. Eles não conseguem competir por causa desses montes de regulamentos que estão surgindo. Estamos vendo isso na China agora mesmo. Essas grandes empresas controladas pelo governo com suas mega fazendas estão expulsando as pequenas famílias de suas fazendas, que pertenciam a elas por centenas de anos. Alguns casos até mais. Agora isso aqui pertence ao governo, saiam imediatamente. Essas famílias estão sendo forçadas a mudarem-se para essas horríveis megacidades que eles estão construindo. Em breve veremos isso por todo o mundo. Estamos testemunhando o fim das pequenas fazendas. Elas estão falindo e é o próprio governo que está fazendo isso. Isso está acontecendo pelo mundo todo, Martin. Não é apenas na França ou na Holanda que você vê essas agitações. Elas estão por todo o mundo, na China, também aqui na África, na verdade, bem perto aqui de nós. A mesma história, vez após vez. Eles querem que as pessoas se mudem para estas mega cidades projetadas e simplesmente aceitem esse fato e fiquem quietas. Pois é. E isso foi 100% profetizado pela Bíblia em espírito de profecia. Muito bem. A gente sempre diz aqui que somos observadores, certo? O que não significa que não temos opinião, mas somos observadores. Nós apenas não nos envolvemos na guerra, exceto, é claro, com relação ao papel de alertar as pessoas sobre as profecias. Mas essas coisas não nos irritam também? Claro. É claro que irritam. Sim, porque não fazem o menor sentido. Não tem lógica nenhuma nisso. Se o governo diz para você, não plante alface, e você pergunta, por que eu não posso plantar alface? É porque a sua alface produz mais gás carbônico que a minha alface. Ora, isso é ridículo. De onde você tira argumentos tão idiotas assim? Sim, eu já disse isso muitas vezes aqui. É como na época dos lockdowns. Naquela época, você não podia ir para as lojas a menos que fosse para comprar itens de necessidade. Bem, eu fui a uma loja para comprar sementes. Mas não, tinha uma placa em frente à loja dizendo que esse item não era essencial. Eu não podia comprar. Você não podia comprar grãos. Eles não eram essenciais, mas eu queria dizer a eles que para mim é essencial, porque eu não como todo esse lixo que vocês põem no supermercado. Pois é. E é claro que isso vai irritar as pessoas. Mas esse nem é o ponto. A questão é que você tem sim que ficar bravo, para que assim as coisas caminhem para onde eles querem que caminhem. A sua raiva o levará a ser enganado novamente. Sim, porque quando aparece um político ou um governo falando na linguagem que eu quero ouvir, eu vou apoiá-lo rapidinho. As pessoas adoram um político que fale a linguagem delas. Você vai ter então que escolher entre o diabo e o abismo. E no fim as pessoas vão acabar dizendo, me dê o diabo, porque ele sabe do que eu preciso. É exatamente isso. Muito bem, então vamos dar uma olhada em um estudo que foi realizado e colocado em um vídeo do YouTube, no qual falam a respeito da liberação de carbono por parte de alimentos produzidos em casa. Temos aí um estudo que sugere que as hortas domésticas emitem 6 vezes mais carbono do que o método de produção convencional. Os pesquisadores estão afirmando que hortas domésticas, como esta que você está vendo aí na tela, causam mais mal para o planeta Terra do que a agricultura convencional. Isso me preocupa, porque quando vemos esses globalistas ditando para nós o que causa mais ou menos emissão de carbono, acaba sendo sinal do que vai acontecer. A palavra ecocídio
está se tornando cada vez mais conhecida por todo o mundo. O conceito, geralmente, é a destruição da natureza. Mas, legalmente falando, o objetivo da nossa organização e de nossos colaboradores é que isto seja reconhecido como um crime muito sério. Um dos problemas que permeiam essa discussão toda é este nosso hábito cultural de achar que o dano causado à natureza não é tão sério quanto o dano causado às pessoas ou à propriedade privada. E, veja, nós sabemos que assassinato em massa, tortura, essas coisas são crimes sérios. Mas não há um equivalente a isso no espaço ambiental. Então, diferentemente de um crime internacional como genocídio, que envolve uma intenção específica, no ecocídio, nós vemos que a intenção das pessoas que estão danificando a natureza é ganhar dinheiro, é plantar, é pescar, assim como as outras coisas que produzem energia para nós. Mas o que está faltando é a consciência com relação aos efeitos colaterais de tudo isso, ao resultado que essas coisas trazem. E depois veio uma outra moça dizendo que a agricultura é um grande problema. Nós temos que nos habituar com comida feita pela inteligência artificial. Nós já estamos fazendo isso. Nós temos produtos que podem, por meio da biologia, substituir ou melhorar os produtos naturais. O que é ótimo, porque a mudança climática está dificultando a produção de alimentos naturais. Outra coisa que podemos fazer com a inteligência artificial é ampliar o nosso leque de soluções. Por exemplo, se amamos o gosto ou cheiro da baunilha, será que não podemos criar uma coisa que seja nova para o mundo e que se pareça com ela? A inteligência artificial nos ajuda com isso. Sozinho, o ser humano jamais seria capaz disso. Então, é nisso que estamos trabalhando. Estamos analisando milhões de dados de receptores biológicos para compreendermos como funciona o gosto e o cheiro. Isso irá nos permitir oferecer aos consumidores novas soluções que sejam sustentáveis, que é o que todo mundo quer. Martin, diga a verdade para mim agora. O que elas disseram não te irrita muito? Estou tentando me controlar. Eu também, Martin. Bem, eu tenho pesquisado na mídia para ver como as pessoas estão respondendo a esse tipo de argumento. Mas eu não posso mostrar aqui porque tem muitos palavrões. É um xingamento atrás do outro. As pessoas estão extremamente iradas com essas coisas. Mas o problema é que elas não veem que isso é parte de um plano. Elas não entendem. Elas veem apenas superficialmente. Essa questão climática aí, de acordo com as pessoas, é algo tão idiota que elas não suportam mais. Não dá nem vontade de começar a conversar sobre isso. É porque não tem lógica. Mas não é para ser lógico. Ora, eles não dependem de comida? Sim, eles dependem de comida. Mas como vimos, somente a comida produzida pela inteligência artificial é que presta agora. E uma delas teve a pachorra de dizer que a agricultura é um crime, que cultivar alimentos deve ser considerado crime. E é claro que eu entendo por que as pessoas acham isso daí uma estupidez tão grande que é até difícil aceitar que tenha sido proferido por um ser humano. Mas aquela pobre mulher não é um produto de toda essa doutrinação? Sim, ela é. Se você vive na bolha deles, imerso todo dia nessa mentalidade, eventualmente você começa a se convencer de que essa grande mentira é uma verdade. Com certeza. É assim com mudança climática. Mas vamos deixar claro mais uma vez. Essa divisão aí não é a questão que importa. Sim, nós temos que reiterar isso, porque aí as pessoas virão dizendo que eles não vão conseguir isso daí. Tá, tudo bem. Mas qual é a alternativa? Qual é a outra opção? Quando você vê uma onda gigante de pura idiotice vindo para cima de você, quando vê que essa onda de estupidez é tão grande, mas tão grande, que vai submergir a todos, você tem que construir uma represa. Sim, uma represa. Uma barreira. E o que as pessoas não entendem, e é o que estamos tentando falar aqui, é que a solução desta onda de idiotice vai parecer boa, parecerá a melhor solução, mas na verdade é o objetivo do dragão. Exato. As pessoas vão rejeitar uma coisa para pegar-se a outra. E essa outra diz que essa gente é estúpida por causa disso, disso e daquilo. Mas será que essa solução aqui
também não vai incluir coisas que podem nos levar à destruição? Mas fomos tão preparados a aceitá-la que não conseguiremos enxergar isso? É assim que funciona a dialética hegeliana. É uma estratégia. Exato, e é uma estratégia de Satanás. Todos devem se lembrar disso. Devemos tomar cuidado para não comprar discursos. Bem, o novo governante da Holanda parece que está flertando com aspectos religiosos também. É como a gente sempre diz, não dá para separar essas coisas da religião. Muito bem. Nós vamos mostrar algo que certamente será ofensivo para algumas pessoas. Mas, de novo, o que queremos mostrar é que eles têm um objetivo. Nós estamos trazendo de antemão o caminho para onde a agenda deles quer levar. E o que está por trás dessa agenda? Imagine duas religiões: o cristianismo e o Islã. O Islã tem muito que ver com coisas que se pode e não se pode fazer. As leis contra aquilo que não se pode fazer são bastante duras, especialmente em lugares em que impera a lei islâmica absoluta. Nesses lugares, se você rouba algo, você perde a mão. E você sabe, essa mentalidade, já no mundo cristão, essa mentalidade não existe. Então, existe essa animosidade se desenvolvendo com relação a diferentes religiões, assim como também na direção do antagonismo que acompanha essas religiões. Com certeza, a questão Israel e Gaza é parte desse cenário. Mas tem algo que esse homem diz que será muito importante no futuro. Então vamos dar uma olhada. É necessário reconhecer que o Islã é uma ideologia influente que alimenta o terror e o ódio e, como resultado, é incompatível com os valores da Holanda. Número 2. Fechar as nossas fronteiras imediatamente para aqueles que buscam asilo em nosso país que vêm de países islâmicos. Precisamos sair do acordo de Schengen e reinstaurar nosso próprio controle de fronteira. 3. Começar a desmantelar instituições islâmicas como mesquitas, começando por aquelas que são financiadas por estrangeiros, incluindo aquelas que recebem fundos do exterior e estão debaixo da autoridade da Diyanet, o Ministério Turco de Assuntos Religiosos. Número 4. Prender ou deportar de nosso país qualquer pessoa que faça ameaças ou utilize violência, e, se necessário, tomar ações preventivas contra centenas de apoiadores e milhares de simpatizantes do movimento jihadista na Holanda. E, número 5, exigir que todas as escolas e agências de notícia exibam desenhos de Mohammed. Não para provocar, mas para demonstrar que nós não nos curvamos diante de ameaças e de violência e que nós temos orgulho da nossa liberdade. Finalmente, mando um recado a todos os muçulmanos que moram na Holanda que não respeitam a nossa liberdade, nossa democracia e nossos valores. Aqueles que consideram que as leis do Alcorão são mais importantes que as nossas leis seculares, e existem muitas delas, 700 mil, de acordo com um estudo feito pelo professor Koopmans, minha mensagem para esses muçulmanos é: caiam fora. Vão para algum país islâmico. Nesses países vocês podem desfrutar de suas leis islâmicas, mas não aqui. Este não é o país de vocês, é nosso. O discurso dele foi bem interessante, não é? Pois é, nem parece vir de um líder de um país. Sim, e parece que ele está com dificuldades para governar o país dele. Mas o fato dele ter tido tantos votos significa que o povo está de acordo com o discurso dele. Sem dúvida. O que eu acho fascinante, Martin, é essa questão de nós temos os nossos valores e vocês têm o de vocês. Então vão embora e façam o que quiserem, mas não os imponham a nós. E os valores do Alcorão não são os nossos valores. E se o Alcorão diz alguma coisa contrária às nossas leis seculares, então, segundo ele, caiam fora. Não é? Martin, vamos substituir a palavra Alcorão por Bíblia. A nossa tradição diz tal coisa. E se a Bíblia de vocês contradiz essa tradição, então caiam fora. Exato. Você acha possível? Não tenha dúvida.
Na verdade, é exatamente nessa direção que as coisas estão indo. É o que diz a Bíblia e o espírito de profecia. No futuro, as pessoas vão dizer que se você não está aderindo às nossas leis por estarem querendo obedecer à Bíblia, caiam fora. E por que os valores deles são diferentes dos outros valores? Porque eles se baseiam em um sistema cristão. O problema é que o sistema cristão foi totalmente tomado por tradições. E as tradições cobrem a verdade. Ou seja, a verdade presente precisa mais uma vez vir à tona. E se você prega a verdade presente e esta contradiz com a tradição e os valores da sociedade, você está fazendo o mesmo papel que o Islã. E eu não estou defendendo o Islã. Não, eu sei, mas é o que vai acontecer. É isso que eu quis dizer quando mais cedo eu mencionei que estariam fazendo um favor a Deus. Elas pensarão assim, mas isso não será a verdade presente. Será uma verdade encoberta. Então vamos sair antes que aconteça. Basicamente, é a notícia antes da notícia. Sim, para depois a gente dizer que nós avisamos. Muito bem, Martin. Se você quer escolher um lado específico, então você tem que fazer com que o seu povo se una a respeito dessa questão. Elas têm que ter uma mente. E o outro lado fará todo o possível para impedir, certo? Veja, o caso da Kari Lake é muito interessante, pois eles até mesmo tentaram suborná-la para ficar de fora da competição, para poder colocar a sua pessoa no lugar dela, mesmo dentro do Partido Republicano. E é claro que isso causou grande agitação, o que fará com que as pessoas decidam ou por um lado ou pelo outro. Então existe uma agenda para conduzir as pessoas a uma mentalidade específica. E alguém como a Kari Lake, que diz, eu não serei intimidada, bem, isso é algo que as pessoas admiram, não é verdade? E adivinhe só, de que lado ela está? Do lado do Trump. Então vamos ver para onde isso vai. Toda essa manipulação é impressionante. E provavelmente a gente nunca vai saber, mas também pode ser uma agenda. Pode haver uma agenda. Vamos dar uma olhada. Mas veja, Martin, uma propaganda negativa é a melhor propaganda que você pode ter. Eu experimentei isso na minha própria vida. Quando a liderança disse para os membros, não vão nas palestras daquele homem, ele é do diabo. Adivinha o que aconteceu? Estavam cheias. Então eu sou muito grato por todos aqueles líderes terem me criticado em público. Eles realmente me ajudaram muito. Que o mesmo acontece aqui também. Acontece o tempo todo. Quanto mais eles detonam com o Trump, mais parece que ele ressurge. O que vocês vão ouvir agora é o presidente do partido de direita do Arizona, Jeff DeWitt, conversando com Kari Lake a respeito de alguém do Oriente querer que ela desista, oferecendo a ela uma grande quantia de dinheiro para isso, tentando avaliar qual seria o preço dela, para que ela caísse fora e alguém pudesse substituí-la. Mas quem? Alguém que pode ser controlada? Alguém de esquerda? Alguém que finge estar lá por alguma coisa? Até mesmo o DeWitt parece admitir que isso é coisa séria. Afinal, quem estaria interessado nisso? Isso é coisa lá do Oriente. São pessoas muito poderosas que querem que você fique de fora. Tá, eu sei disso. Eles estão dispostos a te dar muito dinheiro. Mas, enfim, essa nossa conversa nunca aconteceu, tá? Se você não quiser, tudo bem, é a sua escolha. Mas não vai contar pra ninguém. Eles vão tentar me matar, não é? Muito bem, Martin, vamos olhar isso a partir do ponto de vista da manipulação do pensamento. Ao colocar algo desse tipo no ar para que todos vejam, você não acha que as pessoas se decidirão ainda mais firmemente por um lado ao invés do outro? Sim, com certeza. E algo desse tipo, no caso do Trump, não lhe faria mais bem do que mal? Com toda certeza. Que melhor maneira há para tornar famoso o nome de alguém do que colocá-lo em 10 processos? Pois é, com certeza. Fizeram alguma coisa para acabar com ele? Talvez em alguns círculos, mas de maneira geral, esta situação está tornando muito mais popular. Veja, a questão é que apenas esse fato o torna um tipo de herói. Faz com que as pessoas o
respeitem ainda mais. Até mesmo pessoas do lado democrata estão dizendo: parece que ele não faz parte do establishment. Parece que ele é um lobo solitário. Vamos deixar claro mais uma vez. Para nós isso não importa. Sabemos que é tudo parte do jogo. O que realmente interessa é o que vem junto com o pacote ideológico do próximo presidente que estará no poder. Será que a igreja e o Estado se unirão? Com certeza. É claro que sim. É o coração de toda coisa. E se a esquerda ganhar, isso seria um problema? Para o outro lado, sim. Para manter os dois separados? Sim. Muito bem, Martin. Vamos avançar na conversa, mas agora na direção das questões morais. Naturalmente, tudo o que dissemos até agora também tem uma aplicação moral ou uma implicação moral. Vamos dar uma olhada na moralidade e de como ela é importante para as pessoas neste mundo. Quão importante seria para as pessoas deste mundo que a questão moral também fosse abordada? Bem, o Elon Musk tem esse tal de Neuralink. Ele está implantando chips no cérebro das pessoas. Vamos ver qual é a discussão a respeito deste assunto. Elon Musk. Algumas horas atrás, ele colocou um post no Twitter, o atual X, dizendo o seguinte: o primeiro humano recebeu um implante do Neuralink ontem e se recupera bem. Os primeiros resultados são promissores, pois o organismo detectou o aparelho. Ele diz que o primeiro produto é chamado telepatia, pois permite você controlar seu celular ou computador apenas pelo pensamento. E através dele, você pode controlar outros aparelhos. Se funcionar, vai ser algo muito bom, especialmente para as pessoas com alguma forma de paralisia, pois podem se beneficiar muito com uma tecnologia dessas. Musk diz que essas pessoas debilitadas receberão primeiro o aparelho. Ele disse o seguinte: imagine se o Steve Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um rápido digitador. Esse é o objetivo. Porque ajudar pessoas sem membros é apenas o início. Ele quer chegar a um sistema de interface entre o cérebro e o computador. Imagine dirigir um carro apenas com o seu pensamento, ou jogar videogames com a sua mente, ou acessar todas as informações da internet através do seu cérebro. Agora, imagine um hacker entrando no seu cérebro, lendo seus pensamentos, controlando seus membros robóticos. É um prospecto aterrador. E com certeza alguém vai conseguir fazer isso. Então temos que tomar cuidado. Muito bem, isso pode ser algo positivo, mas também muito negativo. Você acha que há pessoas neste mundo que adorariam hackear seu cérebro? Claro. Você acha que há um poder neste mundo que gostaria de reprogramar seu cérebro? Sim, e ele está trabalhando de várias maneiras para conseguir isso. Muito bem. Existe um poder neste mundo que gostaria de moldar os pensamentos religiosos? Sim. Pode-se ver isso na propaganda? Muito bem. O Neuralink do Elon Musk levanta algumas questões sobre como será o futuro moral dos seres humanos. Como será o futuro moral dos seres humanos, Martin? Elon Musk acabou de anunciar que o Neuralink, uma interface entre cérebro e computador, foi implantada pela primeira vez num cérebro humano. Os futuros seres humanos podem estar em relação a nós como nós estamos em relação aos cachorros hoje em dia. Eles serão capazes de apreciar melhor as nuances morais que nos escapam hoje por causa da nossa inferioridade cognitiva. Coisas que, devido à nossa condição atual, somos incapazes de compreender. Mas aqui está a questão. Nada disso nos tornaria mais morais. Mais QI, mais memória, ou a maior apreciação de preocupações morais. Nada disso. E a razão é simples. Meramente compreender a moralidade não faz de você moralmente melhor. Martin, o mundo está caminhando para direções muito estranhas. Eu não acho que dá para negar isso, não é? A inteligência artificial pode ser moral? Não. Ela pode ser programada para ter um pensamento moral de acordo com uma programação. Então, ela pode ter uma moralidade
que está sujeita àquilo que a tradição diz a ela ser moral. Sim, sim. Então, a inteligência artificial pode tomar decisões morais segundo o conceito de certas pessoas. Mas foi assim que Deus fez conosco, ele nos programou. Na verdade, é o oposto. Essa não seria a beleza de Deus? Com certeza. Sabe, eu sempre fico maravilhado com o pensamento de que Deus estava preparado para morrer pelo fato de ter te dado liberdade de escolha. Na verdade, a mentalidade de Deus é totalmente oposta a qualquer mentalidade do mundo aí fora, dessas pessoas que amam controlar os outros. Pois é, ele morreu para nos dar a liberdade de escolher, até mesmo se queremos odiá-lo ou não. Muito bem. Agora, isto significa que Deus não tem um compasso moral daquilo que é certo e errado? É claro que ele tem esse compasso. E o que ele quer é que você chegue à conclusão de que este é o caminho correto a seguir. Mas ele te dá a escolha para fazer isso. E essa escolha é um pouco complicada, porque se você escolhe contra isso, significa que você, por escolha própria, não quer fazer parte do universo que ele criou. Mas a gente falou sobre isso antes. Mas é uma questão fascinante. Então, para onde estamos caminhando? Estamos indo na direção de uma mentalidade que diz que a moralidade humana é algo muito importante. E a moralidade no mundo de hoje foi praticamente perdida, e eles querem resgatá-la. Isso é um pensamento lógico e muito bom, porém, tem uma pegadinha. É aí que mora o perigo. Isso nos leva para a questão do sábado e das 3 mensagens angélicas. Especificamente, a terceira mensagem, no contexto da primeira e da segunda, que eventualmente culminará no alto clamor e no anjo de Apocalipse 18. Martin, esses artigos são super recentes. São de 2024, eles não são antigos. Eles não são de anos atrás. Então, toda essa questão, esse debate sobre o dia de descanso está se tornando importante. Tanto é que está se tornando uma questão moral. Temos aí um artigo da revista Café, que fala a respeito do sábado para este ano em diante. Veja, não estamos falando que vai acontecer esse ano, tá? Não, mas... Eles estão sugerindo. E a coisa está ganhando impulso. Ah, vamos lá. Vamos ver o que o artigo diz. Guardar o sábado em uma cultura obcecada pela produtividade nos Estados Unidos é absolutamente uma prática contracultural. Mas ela é completamente possível até mesmo para as pessoas mais ocupadas. Isso não está plantando uma ideia? Ora, sem dúvida. Intelectualmente, você sabe da importância de tomar tempo para descansar, mas não tem conseguido conectar os pontos. Em meu trabalho como coach de mulheres no ministério, eu faço justamente isso. Eu conecto o que você acha que você deveria estar fazendo a um caminho para, na verdade, criar o descanso que recupera a alma. Criar práticas sabáticas que permaneçam. Não é simplesmente ficar mais organizado ou descobrir como fazer as pessoas pararem de te mandar mensagens no seu dia de descanso. Ao invés disso, eu ofereceria a você 4 princípios para mudar o seu pensamento. Você pode criar o descanso sabático de que precisa ao reprogramar o seu pensamento habitual, que te faz trabalhar mais do que o que você gostaria. Ele está falando de forma muito genérica aqui sobre o sábado, mas o ministério está envolvido. Então, esse dia seria o domingo. Com certeza. Então, ele está plantando a ideia de que deveríamos fazer isso. Sim, e esta é a grande questão. Talvez a gente pudesse dar um alerta aqui. Veja, muito do que eles estão dizendo é realmente bom. Sim. São coisas realmente boas. Mas, como eu disse, o dragão tem um plano. Sim, isso aí é baseado em uma falsa premissa. A autoridade da besta contra a autoridade de Deus. É como você disse, esta é a verdade que está encoberta com o entulho.
E não guardar o sábado é contracultural. É uma prática contracultural. Porque, segundo eles, se não fizer isso, você não ama o seu próximo. O dia 25 de janeiro foi um presente para mim. Para mostrar às pessoas que o mundo está indo mesmo na direção do domingo. Eu quero ir para casa, Martin. Então, obrigado, revista Time, por ajudar no meu ministério. Mas não vai implementar o que eles estão falando aí, hein? Não. Fique tranquilo, eu não pretendo fazer isso. Eles disseram o seguinte: descansar é um trabalho duro. Os americanos são conhecidos há muito tempo pela sua indústria e ambição, mas até recentemente também reconhecemos o valor do descanso. Os puritanos possuem uma ética de trabalho muito estrita, mas também levavam seus domingos muito a sério. Ora. Martin, independentemente de quem escreveu esses artigos, ou independentemente de suas convicções, é muito interessante a mim que a inundação está chegando. Por causa disso, as pessoas vão aceitar essa mentalidade. Com certeza. Veja, enquanto o diabo está trabalhando duro para empurrar a agenda dele, o propósito de Deus nunca será suplantado. Então, apesar de tudo isso aí, se as pessoas estão verdadeiramente buscando, elas vão encontrar a verdade. Elas vão encontrar a verdade. Elas irão. Porque é uma questão de vida ou morte encontrar a verdade. E daí ele fala sobre 1842, sobre o comentário de Henry David Thoreau, que disse que os trabalhadores realmente eficientes não iriam lotar os seus dias de trabalho, mas conseguiriam dosar as suas tarefas com o descanso e a tranquilidade. Uma década depois ele escreveu: uma grande margem de descanso é tão bonito na vida de um homem como é em um livro. Os capitães da indústria do pós-guerra civil não se levantavam e se esforçavam, de acordo com o jornalista de negócios Bertie Charles Forbes. Nenhum homem se entrega mais completamente ao esporte e a outras formas de recreação do que o industrial Coleman DuPont, enquanto Teddy Roosevelt entra ruidosamente na recreação. Isso apesar de uma vida pública agitada. Ao mesmo tempo, os organizadores sindicais, a mídia de massa e entretenimento e o movimento dos parques democratizaram o lazer. O descanso tornou-se um direito, consagrado tanto nos esportes universitários e fliperamas, quanto na legislação trabalhista. Então, o que eles estão defendendo é um dia de descanso. E eles jogam o exemplo de descanso dominical. E eu acho interessante que a Suprema Corte dos Estados Unidos da América estejam diminuindo a distinção entre a igreja e o Estado. Eles estão dizendo que se alguma coisa tem um componente secular, então não é apenas um componente religioso. Então, portanto, não entra neste artigo da separação entre a igreja e o Estado. E o domingo, naturalmente, tem a sua razão secular também. Segundo eles, é o caso, pois ele menciona esportes do colégio, os fliperamas. E a mudança climática. É por isso que colocamos um urso polar aí na nossa imagem. Porque será uma das ferramentas. Será uma das ferramentas. E uma vez que, segundo eles, o domingo também traz um componente secular, a Suprema Corte teria o direito de legislar sobre isso para que não haja um conflito de interesse. Temos aqui um artigo da Fox News de 2 de janeiro. No Ano Novo, pastor revela como voltar para a igreja todos os domingos é uma decisão de oração. Uma vez que esta é uma questão religiosa, de acordo com a Constituição, a Suprema Corte não tinha nada a ver com ela, mas já que estão colocando um componente secular na questão do domingo, isso muda as coisas. É uma estratégia muito boa. É brilhante. Genial. Por que tantas pessoas estão relutantes em irem à igreja nesses dias? Deveria eu dizer algo sobre isso a elas? Um pastor em Washington está encorajando aqueles que desejam voltar à igreja de novo de uma maneira constante neste novo ano de 2024. Martin, quando que eles querem que isso aconteça? Agora? Agora. Eles querem isso agora. Ou que tenham amigos e membros da família nesta situação.
Pessoas que talvez mantiveram distância por causa da pandemia do Covid, ou até mesmo antes disso. Nesta época do ano, disse o pastor Jesse Bradley de Auburn, Washington, as pessoas estão especialmente apreciativas e receptivas a frequentarem a igreja junto com outras. Frequentar pessoalmente o culto da igreja é melhor, e é uma experiência diferente da que simplesmente assistir pela internet, disse Bradley. A igreja é um lugar onde deveria haver hospitalidade, verdade e inspiração, uma chance de servir outros e usar os seus talentos também. Basicamente, ele está dizendo, vamos voltar a ir às igrejas aos domingos. É por isso que eu digo, provavelmente essas pessoas são sinceras. A maioria delas. São bons argumentos. E será que ele está de algum lado na política? Oh, é claro, é a Fox News. A Fox News é de direita. Então, seria interesse da direita vender esta ideia aí? Claro. Afinal, os evangélicos não são um componente essencial para barrar a onda da estupidez da esquerda? Sim. Muito bem. Vejamos agora mais um elemento que eles estão acrescentando à questão. É um artigo da Washington Post de 3 de janeiro deste ano, 2024. Martin, por que esses artigos estão saindo todos agora, no mesmo mês? No começo de 2024. Não me entenda mal, não estamos marcando data. Não estamos dizendo que algo vai acontecer em 2024. Não. Só é curioso que vários lugares diferentes estejam falando da mesma coisa. A Fox News, a Time, todos eles. Por volta do pôr do sol de toda sexta-feira, eu desligo meu laptop. Por 24 horas, meu trabalho está feito. Sem e-mails, sem notícias. Esse daí tá guardando o verdadeiro sábado. Sexta-feira à noite, ele desliga tudo. Essa dicotomia é algo surpreendente para mim. Ainda assim, ele acaba indo pro domingo, automático. Pois é, Projeto 2025? O Projeto 2025 diz que será no domingo, o dia oficial. Não no início, necessariamente. Pois é, no começo ainda tem aquela exceção lá. Sem mídias sociais. Se tem a ver com trabalho, vai esperar. Por milênios, as religiões têm considerado esse descanso ritualístico como uma necessidade espiritual. O clero atualmente está dizendo que essa prática, seja em um contexto secular ou religioso, pode ajudar a redirecionar as sociedades do mundo para longe de uma catastrófica mudança climática. E lá vamos nós. Aí está a razão secular do porquê o domingo tem que ser legislado. Martin, isso é incrível, tudo em um único mês. Existe um plano por trás disso. E, aliás, todos os noticiários pertencem a certos indivíduos. E esses indivíduos não são controlados? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Se a gente escrevesse um artigo, será que iam publicar? Eu duvido que eles iriam. Talvez no futuro, a fim de nos condenar. Ah, sim. Só assim mesmo. Muito bem. Já mostramos aqui muitas vezes que as várias agências de notícias de todo o mundo repetem as mesmas palavras. É como se fosse um script, um roteiro. Será que também vão sugerir o mesmo dia de descanso? E Martin, essa é a nova palavra da vez. Um dia de descanso sincronizado. Um dia de descanso apenas não vale. Tem que ser sincronizado. Porque aí a família toda pode se unir e isso é bom para ela. E esta é a conotação religiosa, porque aí a família pode ir para a igreja. Mas se faz bem para a família, aí é uma razão secular. E eles juntam toda essa questão da família junto com o clima. A gente não tem que ler todo o artigo. Não, é só interessante que ele está reiterando aquilo que nós dizemos aqui. Que a guarda do domingo é apoiada pela Laudato Si. Talvez você possa ler só essa parte. Muito bem, vamos lá. É interessante que ele diz que o sábado é o dia no qual aprendemos a arte de transcender a civilização. O Papa Francisco falou muito sobre essa mesma questão na sua encíclica de 2015, Laudato Si. Uma encíclica que se preocupa com o mundo natural. Não descansar não é ruim apenas para a alma, disse ele, mas também para a terra. Que estratégia brilhante, mas muito enganosa. É uma estratégia baseada na mentira.
Martin, à luz de todos esses artigos que estão saindo agora, vindo dessas agências de notícias muito preeminentes, você não acha que seria apropriado para a Igreja Católica dar a sua opinião sobre essa questão também? Com toda certeza. Eles reclamam o domingo para si mesmos. É claro que eles têm algo a dizer sobre isso. Muito bem. É interessante que em 30 de janeiro de 2024, a Agência de Notícias Católicas lançou este artigo, O Sábado ou o Dia do Senhor? Reavivando assim uma antiga discussão. E, naturalmente, apresentando argumentos muito capengas que podem ser facilmente rechaçados apenas lendo a Bíblia. Vamos dar uma lida no artigo. Recentemente recebemos um livreto de 80 páginas intitulado O que está por trás da Nova Ordem Mundial. Ele admite ser uma coleção de textos do livro A América Sobreviverá, que foi publicado originalmente 100 anos atrás, debaixo do título O Grande Conflito. Martin, será que a questão da adoração aos domingos se tornará preeminente? Bem, você pode ver que já está sendo. E a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia será colocada em oposição à visão do mundo? O que você acha? Completamente. E a agitação que o espírito de profecia causa traz à tona quem é a marca da besta e qual é a sua marca. Tudo isso será trazido à tona. Nós estamos vendo. Exato. Eles mesmos estão falando do grande conflito. Livro este que todas as pessoas do planeta deveriam ler. Este livro foi escrito por Ellen White, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ora, Martin. Por acaso essa denominação entrará em evidência? Sem dúvida. E ficará sozinha. E falando contra quem? Contra a besta. Contra o catolicismo romano. E não é só a gente que fala quem é a besta. As pessoas devem se lembrar que todo mundo protestante, antes dessa era moderna que vivemos, acreditava que o sistema católico romano era a besta. E esta é uma conclusão absolutamente bíblica. Esse livro alega que a Igreja Católica está por trás da Nova Ordem Mundial. O livreto alega que isso é verdade, já que a Igreja seria a besta de Apocalipse 17. De acordo com o livreto, uma das marcas da besta não seria observar o Shabat no dia do sábado. Vamos parar um pouquinho aí. Não é isso que o livro diz. O grande conflito deixa claro que não é como diz aí no artigo, uma das marcas da besta. Não, vamos deixar bem claro aqui. A marca da besta é o domingo. É a guarda do domingo. E a marca da besta não é não guardar o sábado no sétimo dia. Não, porque daí poderia ser qualquer outro dia. A marca da besta é o domingo. É alegado que no quarto século, a Igreja e o imperador Constantino teriam substituído o sábado pelo dia do sol, o nosso domingo hoje. Martin, os próprios documentos católicos dizem isso. Agora, é verdade que no Antigo Testamento é dito que o sétimo dia da semana é o sábado da tradição hebraica. Quer dizer que o sétimo dia é uma tradição judaica? O sábado é judaico, é isso que eles querem dizer. Mas e a semana da criação? Martin, basta olhar no dicionário e você vai ver que sábado sempre foi o sétimo dia da semana. Bem, isso se você olhar nos dicionários antigos, os bons dicionários. Nós já mostramos aqui que alguns dos modernos mudaram isso daí. É verdade, alguns dos modernos mudaram. Mas pegue a língua, por exemplo. É claro que na maioria das línguas, o Shabat é no sábado, no sétimo dia. Por exemplo, no alemão, o meio da semana se chama Mittwoch, meio da semana. Quarta-feira, Mittwoch, o meio da semana. E da mesma forma, o Shabat é o sétimo dia, o sábado. Eles realmente não têm argumentos aqui. É um argumento capenga.
Como cristãos, devemos considerar isso sob a luz do Novo Testamento e os ensinamentos de Cristo. Se isto é uma marca da besta, então quase todos os cristãos do mundo levam essa marca. Vamos parar por aí. Será somente quando as pessoas coagidas pela lei e pela força escolherem a marca da besta ao invés da marca de Deus, o sinal de Deus, que é o sábado, somente aí elas receberão a marca da besta. E sim, eles falaram certo, todo mundo cristão observa o dia deles. E precisam ser advertidos disso. É para isso que servem as 3 mensagens angélicas. O mundo inteiro se maravilharia após a besta. É a confirmação do que disse a Bíblia. Corretíssimo. E é irônico que Jesus e os seus discípulos tenha sido assediado pelos fariseus a respeito do sábado. Jesus condenou a observância impiedosa do sábado por parte dos fariseus. O próprio Jesus defendeu a si próprio e a seus discípulos nessa questão ao dizer: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. A estupidez deste argumento é que essas pessoas querem forçar o domingo, ao mesmo tempo em que admitem que os antigos forçavam as regras sobre um dia particular. Agora, o que Jesus estava falando aí era contra a tradição que eles tinham acrescentado. Segundo a tradição que os fariseus criaram, você não podia andar mais que 1000 metros no dia do sábado, ou 1000 passos. Você não podia comer um ovo que tinha sido posto no sábado, etc, etc. Eles inventaram milhares de regrinhas sem sentido. E Jesus mostrou que as tradições deles não valiam de nada. Mas Jesus honrou o sábado. Sim, e da maneira correta. Da maneira correta. Então esse argumento aí é totalmente capenga. E eles continuam. É verdade que a Igreja Católica, por meio da autoridade de Cristo, substituiu o sábado hebraico, o 7º dia, pelo dia do Senhor, o domingo, pela autoridade de Cristo. Isso é uma blasfêmia, pois mesmo o verso anterior, que eles mesmos citaram, mostra Jesus dizendo que ele é o Senhor do sábado. E aqui eles dizem que Jesus teria dado autoridade para eles para mudar para o domingo. E onde ele deu essa autoridade? Será que foi quando Jesus disse que nenhuma vírgula seria tirada da lei? Ora, que parte desse texto eles não entenderam? Ou então, quando Jesus disse: orem para que a fuga de vocês não seja no sábado. E o que dizer quando os discípulos que descansaram no dia do sábado, de acordo com a lei, no domingo bem de manhã, no primeiro dia da semana, saíram para dar continuidade ao embalsamamento do corpo de Jesus? Portanto, o argumento deles é fútil, ridículo e mentiroso. Eles não receberam tal autoridade. Pelo contrário, eles são condenados pela Bíblia ao distorcerem desta maneira a lei de Deus. No entanto, isto ocorreu muito cedo, antes do tempo do imperador Constantino no IV século. Para os cristãos, 2 eventos importantes aconteceram no domingo. Primeiro, a ressurreição de Cristo ocorreu no domingo de Páscoa. E segundo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja no domingo de Pentecoste. Também, depois de sua ressurreição, Jesus apareceu 2 vezes aos apóstolos, as 2 aos domingos. E como resultado, o domingo tornou-se o dia do Senhor para os cristãos. Com licença, mas a única vez que a Bíblia fala a respeito do dia do Senhor está no contexto de um dia específico. E está lá no livro de Isaías, que, aliás, está falando do sábado, que este deveria ser mantido como dia honrado do Senhor. E no livro do Apocalipse, quando referem-se a respeito do dia do Senhor, João diz: eu estava em visão no dia do Senhor. Mas ele não diz que dia era esse. Eles simplesmente assumem que era o domingo. Isso sem nenhuma prova bíblica. Exato. Então, mais uma vez, eles não estão em harmonia com a Bíblia. O livreto alega que não há evidência na Bíblia para esta mudança para o domingo. No entanto, no IV século, São João Crisóstomo citou Atos 27 como um testemunho.
Ora, pera um pouquinho aí. Parece que esse São João Crisóstomo tem mais autoridade que Deus. Pois é, ele tem mais autoridade do que a Bíblia. De acordo com esse verso bíblico, pelo menos alguns dos discípulos se reuniam aos domingos, o primeiro dia da semana, para celebrar a ceia do Senhor. Isso é ridículo. A Bíblia só diz que eles se reuniram para comer. E em outro texto diz que eles se reuniam todos os dias para comer. Eles só estavam comendo, tendo uma refeição juntos. Não tem nada que corrobore a celebração da Eucaristia deles aí, que aliás é totalmente pagã. Basta olhar para aquele símbolo que eles utilizam, retratando o Deus Sol. No primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para comer, Paulo falou com eles. Atos 20, verso 7. Eles estão mal utilizando esse verso. Mas, segundo São João, esse verso aí pode ser usado para justificar a mudança. Sim. É interessante notar que o apóstolo Paulo tenha gastado uma semana com a comunidade em Troás e esse tenha sido o único relato de que ele celebrou a quebra do pão com eles. Já no Antigo Testamento, Deus expressa seu desapontamento com o sábado hebraico. No Novo Testamento, Paulo escreve o seguinte: portanto, que ninguém passe julgamento sobre vocês em questões de comida ou bebida, ou com relação a festivais, ou luas novas, ou um sábado. Vamos parar aí. Tem algo básico e muito errado no que eles estão dizendo. É verdade que lá está escrito um sábado, mas é um sábado com letra minúscula, porque o que eles estão fazendo referência ali são dos sábados cerimoniais, que não tem nada a ver com o sábado. O sábado semanal. As novas traduções traduziram como o sábado, que é uma grande distorção. Eles estão baseando seus argumentos em interpretações de manuscritos que são totalmente falsas. Já falamos sobre isso aqui. E mais uma vez, as sombras que Paulo menciona não têm nada a ver com os 10 mandamentos. Eles nunca foram uma sombra. Não, eles nunca foram uma sombra das coisas do porvir. O sábado dos 10 mandamentos aponta para a criação, e não para o ministério de Cristo, que são esses sábados mencionados aí. De acordo com esses versos, a alimentação hebraica, seus festivais e sábados, não eram mais obrigações para os cristãos. Isto é pura besteira. Porque a lei moral não fala nada sobre dieta. É apenas a lei cerimonial que fala a respeito de alimentação. Então, temos aí um monte de baboseiras e distorções escabrosas da Bíblia. Se você quer saber o que a Bíblia diz, vá e leia por si mesmo. Isto era apenas uma sombra do que viria em Cristo. O foco agora é Cristo. Em todas as partes, Paulo fala aos coríntios para contribuírem com dinheiro à igreja todos os domingos. Este seria um pedido estranho se os cristãos se reunissem aos sábados. Mais uma vez, estão mal interpretando aquilo que diz as Escrituras. Assim como eles mal interpretaram o que aconteceu em Troade. Foi no primeiro dia da semana que eles se reuniram lá. E a Bíblia diz que haviam muitas luzes na sala, então era de noite. Ou seja, depois que o sábado tinha acabado. Sim, a noite após o sábado. E o porquê disso? É porque guardavam sábado. Eles haviam se encontrado por causa daquilo que viria a acontecer no primeiro dia da semana. Ou seja, se reuniram após o sábado. Depois do pôr do sol do sábado. Exato, para discutirem as questões. É por isso que havia lâmpadas na sala. E é por isso que o pobre Eutico estava cansado. É porque era de noite já. E é por isso que Paulo pregou até a manhã seguinte. Isso, é por isso que ele pregou até a manhã seguinte, que era domingo, o mesmo dia em que ele saiu de viagem. Então eles nunca guardaram o domingo. Isso é ridículo. E é a mesma coisa aqui. Paulo não queria que eles calculassem no sábado o quanto de dízimo eles deveriam devolver. Ele está elevando o sábado. A verdade é essa? Paulo diz a eles para calcularem essas coisas, para reservarem o dinheiro no domingo, e quando eu vier, eu vou coletar de vocês. Então não se tratava de um culto religioso. Paulo só estava dizendo para eles reservarem o dinheiro no primeiro dia da semana. Por exemplo, vamos imaginar, você é pago na sexta e você ganha toda semana, antes do sábado.
Não se preocupe em fazer cálculos e assim acabar com a santidade do dia do sábado. Faça isso depois do sábado. Faça os cálculos, coloque o dinheiro de lado, mas não no sábado. E aí, quando eu voltar, eu vou coletar o que vocês reservaram para levar para os discípulos distribuírem em Jerusalém. Foi assim que funcionou. Então, todos os argumentos que eles usaram são contrários ao que a Bíblia está dizendo. O ponto é, eles estão argumentando em favor do domingo? 100%, o tempo todo. Eles estão justificando por que o domingo é importante. Baseando-se em princípios não bíblicos. Deus insistiu tanto para o seu povo guardar o sábado, mas para eles isso é uma besteira do Antigo Testamento. Eles têm a audácia de dizer que Deus estava infeliz com o sábado do Antigo Testamento e por isso mudaram para o domingo. Sim, no artigo eles falam que Deus expressou o seu desapontamento com o sábado hebraico. Chega a ser patético. Isso realmente precisa ser exposto. Então vamos continuar. Se o sábado realmente tivesse sido cravado em pedras, então seria estranho falar em outro dia. De acordo com Apocalipse 1:10, o apóstolo João estava no Espírito no dia do Senhor. Esse é o único lugar da Bíblia onde a frase o dia do Senhor aparece. Mais uma vez errados. Aparece lá em Isaías, falando a respeito do sábado como o dia do Senhor. E veja, esse é aquele que eles colocaram lá em cima, dizendo em Isaías 1:13, que é o desapontamento de Deus sobre o sábado hebraico. O ponto essencial do terceiro mandamento, errado de novo. O sábado é o quarto mandamento. Eles apagaram o segundo mandamento porque queriam fazer seus ídolozinhos e curvarem-se diante deles, e aí tiveram que reformular a ordem dos mandamentos. Eles nem acertam o número dos mandamentos. O quarto mandamento é o do sábado. Continuando, é que nós separamos um dia da semana como santo para o Senhor. Ora, então por que defendem o domingo, já que qualquer dia serve? Pois é, então por que não deixam o sábado logo? O problema deles é que você quer guardar o sétimo dia, mas eles são culpados de quererem impor o domingo. Mas especificamente observando o sábado, uma vez que esse dia é apenas cerimonial. Martin, por que Deus instituiria o sábado na lei moral dentro da arca? Por que ele faria isso se fosse apenas cerimonial? A lei cerimonial foi colocada de fora da arca. Aí sim, os sábados. E essa lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Por isso que não aguardamos mais hoje. Então veja como eles distorcem tudo para enganar as pessoas. Esta é uma falsa premissa. Eles são falsos líderes, falsos guias, falsos professores. São lobos vestidos em pele de cordeiro. Mas a maioria do mundo cristão tem os mesmos argumentos sobre o domingo. Eles usam os mesmos argumentos. Mas de onde foi que tiraram? Ora, foi da própria Igreja Católica. Assim como o batismo substitui a circuncisão para os cristãos, também o domingo substitui o sábado. Onde na Bíblia que diz isso? É uma tradição, isso sim. Exatamente, é uma tradição. A observância do dia do Senhor não é uma marca da besta, mas a marca de ser um cristão. É a marca da besta, sim. É uma instituição da Igreja Católica. E eles dizem descaradamente, em outros artigos, que os protestantes não têm argumento nenhum para guardarem o domingo, já que esta guarda do domingo se baseia apenas na lei católica. Os seus próprios escritos os condenam. E aqui estão eles, enganando a todo mundo com esse monte de mentiras mal feitas. Mas lembre-se, os mentirosos ficarão do lado de fora. Martin, há então essa tendência enorme de fazer as pessoas voltarem ao descanso, seja por uma razão secular ou por uma razão religiosa. Eles querem que as pessoas voltem às igrejas porque querem que a moralidade volte ao sistema. Temos mais um artigo aqui de janeiro que saiu deste ano mesmo. Ele fala a respeito do por que você deveria frequentar a igreja aos domingos pessoalmente. Segundo eles, devemos ir pessoalmente às igrejas para agitar as coisas, como se fosse o último dia. Devemos nos reunir para evangelizar os perdidos,
para mostrar a glória de Deus ao universo, para declarar Cristo e equipar o seu povo. Nós queremos vocês fisicamente. Existe então uma agitação para a guarda do domingo? Existe em todos os lugares. Então parece que estamos caminhando para algo. Mais um artigo de janeiro. Não é curioso que tudo isso tenha saído em janeiro? Parece que 2024 é um ano preparatório para eles, para fazer com que as pessoas se acostumem a essa ideia. Sábado para toda a criação. O sábado tem um problema de imagem. Hoje, o sábado se relaciona a ideias muito negativas. Não faça isso, especialmente se é algo agradável. Mas como isso se difere dos planos de Deus para o sábado? Deve ser um dia de alegria, de celebração, de toda a criação. Ou seja, vamos ligar a criação ao sábado. Isso é correto? Veja, é o que eu digo. Alguns pontos são corretos. Muitas das razões são corretas, mas o dia é errado. O dia é errado. O diabo criou uma perfeita contrafação. Sim, e eles utilizam os mesmos argumentos lá do outro artigo. Guardem o domingo. Sim, ele termina nos dizendo para guardar o domingo. A questão é: o sábado surgiu da criação. E agora, por causa da mudança climática, eles querem restaurar essa mentira que é o domingo. Pois é, Martin. Eles têm uma mentira atrelada a uma verdade. Este é um artigo da Eternity que saiu em dezembro de 2023. Sábado, uma restauração ou uma rehistória? Ou seja, eles estão dizendo: vamos dar uma nova história para esse dia, vamos dar uma recalchutada. Vamos torná-lo atraente novamente? Exatamente. O problema com o sábado não é que ele falha em restaurar, mas é que muitas pessoas não separam um dia da semana e aí ficam desiludidas com a convicção de que seu trabalho não pode continuar sem elas. Para os cristãos, o primeiro dia da semana é o domingo. Martin, você é um cristão? Sim. O que diz a lei do sábado? Bem, o quarto mandamento diz... Peraí, não era o terceiro mandamento? Bem, não de acordo com a Bíblia. Tá, de acordo com a Bíblia é o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Que é o sétimo dia. E os discípulos descansaram de acordo com o mandamento. É o que diz lá no Novo Testamento. E a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que fazem os seus mandamentos. E Jesus disse: eu não vim destruir a lei ou os profetas. Nenhuma vírgula seria tirada da lei até que o mundo viesse ao fim. E ele ainda alerta: qualquer um que tirar qualquer coisinha dos mandamentos está condenado. Seria o sábado o menor dos mandamentos ou o mais importante de todos? É o mais importante, porque ele mostra de onde vem a autoridade, quem está por trás da lei. É muito interessante. Pare para pensar. Veja esses argumentos aí. Nós separamos o primeiro dia da semana para descansar. Ora, essa pessoa não sabe que o domingo é o primeiro dia? Sim. Sou estranho, não? Certamente nós separaríamos o último dia para descansar, quando estamos exaustos, depois de tivermos trabalhado duro o suficiente para merecer uma folga. Mas o sábado dominical leva para uma direção diferente. Você recebe o presente de um dia antes de merecer qualquer coisa. Esse é um dia de ressurreição. Como eles conseguem distorcer as coisas? Segundo Gênesis, qual foi a razão de termos recebido o sábado? Participarmos da obra completa feita por Deus e descansarmos nele. Mas eles distorcem tudo. Eles distorcem tudo. Se você pegar a questão de descansar em Deus, isso não inclui aceitação da justificação pela fé? Claro. Para eles, você descansa do seu esforço de tentar conseguir chegar ao céu, mas isso não está correto? Nós guardamos o sábado porque o amamos, é a consequência desse amor. Isso daí é mal. É uma distorção. Mas soa tão bonitinho. Soa bonitinho, mas é embrulhado de uma certa maneira a enganar as pessoas. E veja, o problema é que isso parece tão bonito que até mesmo nós falando e dizendo que isso aí está distorcido, etc., as pessoas vão dizer que somos o inimigo, que nós estamos errados. Vocês não têm coragem de criticar essas pessoas que amam Deus? Deixe-as em paz, pare de persegui-las. Pois é. Mais um artigo, 7 de janeiro.
Mais uma vez, Martin, olha a data aí. Estão todos saindo em janeiro. Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou. Este foi o dia que ele santificou. Ora, e por que não lembram disso? Pois é, não é mesmo? Esta é uma inversão de valores dos americanos. Nós valorizamos o trabalho, apesar de reclamarmos dele, e vemos no descanso uma oportunidade perdida para trabalharmos. Deus chamou de sábado o 7º dia e o santificou. O dia santo é o dia em que seu povo descansou. Martin, por que eles não acreditam nisso aí? Deus valorizava tanto o seu dia de descanso que a sua quebra era punida com a morte. Tudo bem, eu entendo. O sábado era parte de uma lei cerimonial judaica. Pronto, já saiu do trilho de novo. Enquanto foi designado como dia de descanso, ele devia ser um sábado para o Senhor. É dito que Deus tinha que legislar um dia de descanso para os israelitas. Mas ele sabe como somos humanos. Você não é um judeu e não vive debaixo do testamento, mas da aliança. Ainda assim, você precisa ver sabedoria no descanso. Mais uma vez distorcido. Essas pessoas parecem que são perdidas. Elas não têm uma âncora, uma referência. Elas têm que inventar toda essa história aí, tudo para não fazer exatamente o que a palavra diz para fazerem, que é guardar o sábado no 7º dia. Agora, olhe para o último verso. Isso é muito interessante, como as pessoas pensam e debatem. O autor diz que os cristãos não têm aliança, que a aliança era dos judeus. Ora, mas não é a Bíblia que diz que o Senhor faria uma nova aliança? E que nessa nova aliança a lei seria escrita no coração? Ora, a lei acabou? Não. Por acaso a aliança acabou? Não. A única diferença entre o Antigo Testamento é que ele tornou-se um sistema de obras para receber mérito. Mas essa era uma interpretação errada deles. Deus queria endireitar o pensamento deles. Ele disse, eu vou escrever essa mesma lei que vocês estão guardando para se salvarem, e vou escrevê-la em seus corações, para que vocês aguardem em gratidão por causa da sua salvação. Essa é a diferença, mas eles misturam tudo. Muito bem. Martin, vamos chegar num ponto aqui. Está começando uma agitação gigantesca a respeito do domingo. Não está? Está. A pressão começou. Os argumentos estão na mesa. A Igreja Católica Romana já entrou com seu artigo sobre o domingo e apontando aos adventistas do 7º dia como os adversários de sua ideia. As cartas estão na mesa. Está diante do público. Está diante de todos. Agora, quando aumentar a pressão para os governos fazerem leis, como o governante holandês lá falou, se você ousar negar a nossa lei secular por causa da sua religião, seja a religião do Alcorão ou mesmo a Bíblia. Ele não mencionou a Bíblia, mas poderia ser. A lei secular prevalece, aí qualquer pessoa que queira guardar o verdadeiro sábado entrará em conflito com a lei. Certo? Seria possível que as igrejas passem a defender o sábado, como os batistas do 7º dia ou os adventistas do 7º dia? Será que estes ficarão sob uma pressão terrível? Com certeza vão, sem dúvida alguma. E o que aconteceu na última vez em que os governos colocaram essa pressão toda nas igrejas para violarem suas consciências? Elas ficaram do lado do governo ou do lado da liberdade de consciência? Liberdade de consciência. Esta situação toda não é triste? Você acha que vai acontecer de novo? Sem dúvida. E vai desencadear na perseguição. Você acha que, mesmo dentre as nossas próprias fileiras, muitos pulem para o lado do domingo para salvar sua pele? Sem dúvida. O problema é que isso vai ser tão bem disfarçado, como mostramos nos artigos, que essas pessoas levantarão e dirão, não, você tem que amar esses irmãos. Muito bem. Agora, no espírito de profecia, tem um conselho sobre como lidar com isso daí. Um caminho sábio a se almejar. Desafiar as leis dominicais os fortalecerá em sua perseguição. Os zelotas religiosos estão buscando impô-las. Mas não lhes dê razão para os chamarem de fora da lei. Se eles forem deixados para reprimir homens que não temem nem a Deus e nem os homens, logo perceberão que não é consistente nem conveniente para eles
serem rigorosos em relação à observância do domingo. Muito bem, Martin. É assim que a coisa toda vai começar. As autoridades irão implementar um descanso dominical. Mas existe qualquer coisa errada, Martin, em adorar Deus no domingo? Não, Por acaso a Bíblia proíbe isso? não. Eu posso adorá-lo em qualquer dia. Mas o dia de descanso é no sábado. Gostemos ou não. Portanto, o Shabat é no sábado, e nesse dia não farás nenhuma obra. Essa é a lei de Deus. Mas o domingo é apenas um dia normal, um dia secular, que foi santificado pela Igreja Católica, e eles querem que você guarde esse dia como santo. Veja, eu não tenho problema nenhum de fazer qualquer coisa no domingo. Meu problema é eles me impedirem de guardar o sétimo dia, pois isso seria quebrar a lei de Deus. Portanto, caso haja leis dominicais, mas ainda não haja uma lei anti-sábado, não tem problema nenhum de fazer o que o Espírito de Profecia diz para fazermos. Tudo bem, mas eu tenho uma questão. E o que dizer sobre a observância do domingo? Bem, Martin, se eles te forçarem a adorar Deus e ir à igreja no domingo, então tenha um culto na igreja ao domingo. É o que diz aí. Continue com o seu trabalho missionário, com suas Bíblias em suas mãos, e o inimigo verá que isso prejudica sua própria causa. Uma pessoa não recebe a marca da besta ao, de maneira sábia, procurar manter a paz, ao não trabalhar nesse dia para não ofender os outros, e ainda ao mesmo tempo fazendo uma obra da mais alta importância. Quando dedicamos o domingo à obra missionária, o chicote será tirado da mão dos zelotas arbitrários que gostariam muito de humilhar os adventistas do sétimo dia. Mas quando eles virem que estamos nos dedicando aos domingos a visitar as pessoas, estudar a Bíblia com elas, aí verão que é inútil tentar impedir a nossa obra por meio de decretos dominicais. O domingo pode ser usado para levar adiante a obra em várias linhas e conquistar muito para o Senhor. Neste dia, vários encontros podem ser realizados. Ora, Martin, é como ir à igreja, é a mesma coisa. Trabalho de casa em casa pode ser realizado. Já aqueles que escrevem podem dedicar esse dia a escreverem seus artigos. Sempre que possível, que realizem cultos aos domingos. Martin, isso daí viola a lei do sábado? É justamente isso que eu gostaria de deixar claro. Esse texto não está dizendo para você deixar de guardar o sábado. Agora, digamos que nós encontremos um adventista do sétimo dia, ou mesmo alguém da liderança dizendo: mas ela disse que a gente pode trocar o sábado pelo domingo. Isso não é distorção? Aí sim é um erro. E com certeza acontecerá, porque muitos fizeram coisa semelhante na última crise de saúde que passamos. Eu não estou dizendo todos, hein? Mas eu tenho certeza que muitos vão querer usar esse texto. Sim. Tornem estes encontros dominicais interessantes. Cantem hinos de reavivamento genuínos e falem do poder, do amor do Salvador. Fale sobre temperança, sobre a verdadeira experiência religiosa. Que os professores de nossas escolas dediquem o domingo a esforço missionário. Eu fui instruída de que assim eles podem derrotar os propósitos do inimigo. Que os professores levem os estudantes com eles a encontros por aqueles que ainda não conhecem a verdade. Assim, eles realizarão muito mais do que poderiam realizar de qualquer outra maneira. O interessante aqui é o seguinte: isso só vai funcionar enquanto a lei estiver propagando o domingo. Mas uma vez que a lei começa a forçar o trabalho no dia de sábado, aí sim começa a violar a lei de Deus. Então, a nossa intenção ao apresentar esse texto é para mostrar às pessoas que não há nada de errado em fazer a obra do Senhor durante o domingo, mas definitivamente é algo errado ser forçado a não guardar o sábado no sétimo dia. Neste caso, não há adaptação. Esta citação não está nos dizendo para abandonar o sábado e trocá-lo pelo domingo. O texto não diz isso. Vamos encerrar com mais uma citação. Eu acho que é muito importante para os tempos em que vivemos.
É tempo do povo de Deus trabalhar como nunca trabalhou antes, por causa do aumento da perversidade. E por causa do aumento da perversidade, eles vão querer a moralidade de volta. E uma das questões que envolve essa moralidade é o dia do descanso. Já acabamos de ver que a igreja está querendo isso. Querem que as pessoas voltem às igrejas aos domingos. O mundo secular também está chamando por isso. Eles querem um dia de descanso de trabalho. E o mundo ambiental também está querendo um dia de descanso para o planeta. Então, eles vão querer sincronizar tudo isso num grande dia feliz. E então, naturalmente, chegará a hora do conflito. Porque a lei de Deus é muito específica. Então, vamos continuar a ler. O mundo está repleto de falsidade e iniquidade. E aqueles a quem Deus tornou os depositários de sua lei e da pura religião de Jesus devem estar determinados a deixarem sua luz brilhar. Se nada fizerem para dissipar as mentes das pessoas, e através da ignorância da verdade, nossas legislaturas deverem abjurar os princípios do protestantismo e dar apoio e sustento à falácia romana, o falso sábado, Deus responsabilizará o seu povo, que teve grande luz, pela falta de diligência e fidelidade. Mas se o assunto da legislação religiosa for prudente e inteligentemente apresentado ao povo, e eles perceberem que, através da imposição do domingo, a apostasia romana seria reenactada pelo mundo cristão, e que a tirania de eras passadas seria repetida, então, aconteça o que acontecer, teremos feito o nosso dever. Martin, nós sabemos o que está chegando. A marca da besta será imposta. A Bíblia diz que, finalmente, isso levará a uma pena de morte. E aqueles que escolherem ficar ao lado dos mandamentos de Deus enfrentarão a ira do demônio, a ira da primeira besta, e a segunda besta apoiará as atividades da primeira, na figura do protestantismo apostatado no poder dos Estados Unidos. E nós teremos realizado o nosso dever se alertarmos o mundo. Então, por favor, queridos ouvintes, perceba que o mundo está se agitando, clamando por uma lei que contraria a lei de Deus. A arrogância deles chega a tal ponto de apagarem o segundo mandamento e transferirem o quarto para o terceiro. Pense sobre isso. A quem você servirá? A Bíblia diz: eles anularam a tua lei. Chegou a hora de agires, ó meu Deus. Deus irá intervir. De que lado você estará? Seja sábio. Quanto a mim e minha casa, e tenho certeza que a Ana do Martin também, nós guardaremos o sábado, o dia do Senhor. Oremos. Querido Pai, estamos indo rapidamente na direção dos eventos finais. E nós fomos advertidos de que, quando esses pontos estiverem sendo discutidos, chegou a hora de sair das cidades, porque haverá nelas calamidades tais que nem conseguimos imaginar. Querido Deus, acorde o teu povo. Ajuda-nos a fazer essa questão tão clara para que todas as mentes possam tomar decisões sábias. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.